Existe uma teoria que diz que vivemos em uma Matrix, ou seja, enquanto nossos corpos são mantidos como prisioneiros, tudo que vemos e sentimos não passa de uma mera ilusão. Hoje selecionei alguns vídeos que seriam provas dessa teoria, e aí, você vai escolher a pílula azul ou a vermelha? Veja agora os vídeos que confirmam que vivemos em uma simulação. Um vídeo antigo que foi postado no TikTok recentemente não parece fazer o menor sentido, pois nele vemos um homem se filmando quando de repente algo estranho ocorre atrás dele. Como é que é? A pedestre estava passando pela faixa quando um carro atingiu, mas ao invés de ferir a mulher, é ela quem danifica o carro. A moça, que deve ser parente do Clark Kent, continua caminhando como se nada tivesse acontecido. O mais impressionante é que a moça não parece sofrer um mísero arranhão, nem mesmo sentir dor com a pancada, levando em conta que o veículo estava em uma velocidade considerável pelas leis da física. No mínimo, ela deveria ter sido arremessada no chão. Porém, não é o que acontece, o que não faz o menor sentido. Um homem estava dentro de seu carro, em um estacionamento, quando percebeu que a mulher do seu lado não agia de maneira normal. Isso porque a moça parecia estar presa em um loop que não fazia o menor sentido. Guys, this girl keeps repeating the same thing over and over. She's going to get out of her car. She's going to walk around the front. She's going to go get in the passenger side. This is super creepy. I don't know if it's like a glitch or what. Now she's going to get out and she's going to walk around the back of the car. She's going to walk around the back of the car and then she's going to get in. She's done this 3 times. O homem ficou curioso e por isso foi filmando e narrando tudo, dizendo que a estranha entrava no veículo pela porta do motorista, dava a volta no carro pela frente, sentava no lado do passageiro, depois saía, dava a volta por trás para sentar no banco do motorista de novo. Segundo mesmo, a mulher fazia isso 3 vezes, depois entrava no automóvel, dirigia até um retorno bem próximo e depois voltava para a mesma vaga, repetindo o processo novamente, de novo. And then she's gonna go. Now, whenever she leaves, she's gonna go over here, and then she's gonna take a right and leave out of the parking lot. Like, the first 2 times, what is going on? Now she's gonna go, and she's gonna go to the highway over there. She goes up to the highway over there, takes a right, and then heads... Sabe quando você joga videogame e o seu personagem dá aquela travada numa posição estranha? Esse homem foi beber uma garrafa de leite, mas simplesmente não voltou ao normal, ficando em um estado de congelamento instantâneo, enquanto seu amigo grava tudo sem acreditar na situação. Baby J, bro, you ain't on that leaning shit again, bro. Damn, that nigga lean serious. Look, got milk. Yo, that Baby J. Bizarro. Como seria possível alguém sem consciência ficar parado em uma posição tão desconfortável por tanto tempo? O cara até chega a mexer os olhos, mas nada além disso, e seu parceiro, que não está entendendo nada, cai na gargalhada e tira a garrafa da sua mão. Mesmo assim, o homem não sai da posição que estava. Durante o show da cantora Lana Del Rey na cidade do México, algo muito estranho e sem explicação aconteceu com a plateia. Em determinado momento, no meio da performance, parece que uma onda de energia invisível passa pelos fãs, fazendo com que vários caiam no chão. É impressionante. E não é uma simples ola, tá? Veja essa outra gravação, feita por uma pessoa que estava na plateia. Perceba que uma força inexplicável joga todo mundo para trás de repente, parecendo um Hadouken invisível. Se fosse 1, 2 pessoas ali tropeçando e caindo, tudo bem. Mas qual o motivo de tantos espectadores sofrerem uma queda repentina e ao mesmo tempo, nem quem estava no dia do show conseguiu entender o que aconteceu?
e apenas falaram que parecia algo que estava ali os empurrando. Enquanto estava parado dentro de seu carro, o motorista do veículo filmou uma coisa que não conseguia acreditar na hora. Bem na sua frente, um balde simplesmente flutuava no ar. Que viagem é essa, véi? O mais impressionante é que isso aconteceu em plena luz do dia. O objeto não estava encostando em nada e também não existia nenhum fio ali para segurar ele. Será que era alguma coisa do Harry Potter? O balde também não se movimentava em nenhuma direção e só permaneceu parado no ar por alguns minutos. Tanto que o vídeo termina e ele continua estático. Enquanto o ônibus passava pela rua, um garoto que estava dentro dele notou que a pedestre do lado de fora parecia ter entrado em um looping infinito. A mulher estava parada segurando sua bolsa e tirando fotos com a sua máquina fotográfica, mas ela fica nessa por muito tempo, repetindo exatamente os mesmos movimentos, com um sorriso macabro, como se fosse um robô com defeito. Ver uma coisa dessas é mais assustador do que um fantasma. As pessoas que estavam no transporte coletivo chegaram a perguntar se ela estava bem, porém a estranha não falou nada e apenas continuou fazendo os cliques. Como uma possível falha na realidade acontece em um local cheio de pessoas é muito bizarro, pois as chances de ser um truque são poucas, já que existem olhos em todos os lugares. E algo desse tipo ocorreu recentemente em um jogo de futebol. Durante o intervalo em que costumam fazer brincadeiras para entreter o público, essa mulher pressionou um botão e lançou um dado, e até que ela conseguiu uma boa pontuação. Só que a parte que passou despercebida por muitos foi que a bola simplesmente desapareceu. Uai! Isso chamou a atenção porque a redonda estava numa velocidade alta, rolando na direção do dado, mas depois que ele cai na frente dela, o objeto simplesmente evapora. É bruxaria! Imagine passar na rua e ver várias pessoas paradas olhando para a parede. A primeira coisa que vem à cabeça é que se trata de um quadro, mas aqui nem tem a presença da polícia, e mesmo assim diversas pessoas estão olhando para as janelas e paredes da construção, sem nenhum motivo aparente. Depois de alguns segundos estáticos, com a cara virada para o prédio, um deles se liberta do transe e segue sua vida normalmente, o que acontece com os outros em sequência. O grupo não se comunica, não há nenhuma placa dizendo se trata de algum evento, e mesmo se fosse, não seria normal xeretar essas coisas pela janela, né? Gente de várias cidades diferentes presenciaram o céu completamente dividido ao meio, onde de um lado era possível ver a tonalidade azulada como no início da manhã, enquanto do outro, vemos o tom alaranjado mais presente parecendo o período da tarde, aí no pôr do sol, o que seria impossível. Para deixar tudo ainda mais bizarro, essa divisão é perfeita, mano. Parecendo que foi feito até por um programa de computador, porém se tratava da realidade. Após os vídeos terem sido divulgados, muitos usuários da internet afirmaram que o céu não foi totalmente carregado, tendo uma parte refletindo o horário do dia, enquanto a outra já estava caminhando para o fim da tarde, sendo uma espécie de bug na Matrix. Esse vídeo mostra uma bandeira colocada na entrada da casa, e a rua onde as pessoas estão passando normalmente, porém pouco tempo depois, um homem surge atrás da bandeira, sem a menor explicação. Parece que se teletransportou, sei lá, pois não vemos ele chegando em momento algum. Há quem acredite que ele estava lá paradinho o tempo todo, porém o vento balançou o objeto e em momento algum conseguimos observar nenhuma parte do cara, que deve ter brotado do chão. As cores mais comuns de carro são preto, branco e prata, certo? Mas o casal acabou se surpreendendo ao entrar em uma rua onde todos os veículos eram vermelhos. All the cars being red. That's nuts. I don't like that. I feel
freaked out, mother. Oh my God! São vários modelos, uma caminhonete na rua, uma estacionada, 2 sedãs e até mesmo um Jeep que vira a esquina logo depois. Todos eles na mesma tonalidade de vermelho. Jesus, tô vendo pela primeira vez. Os dois ficaram impressionados com o que presenciaram, sem entender como era possível uma coincidência tão grande para uma cor não tão comum, que representa apenas 8% dos automóveis no mundo.